Toque, 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 quem é? Pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. 1, 2, 3. É hora da história! Vamos conhecer este rapaz? Seu nome é Francisco de Assis. Francisco amava muito todos os seres da criação do nosso Pai, que é Deus. Amava os animais, as plantas, o sol, a lua, o vento, o fogo, tudinho da criação do Pai. Francisco nasceu na Itália, aquele país que parece uma bota. Fica lá na Europa. Na Itália tem música bonita. É a terra da pizza. Francisco nasceu na cidade de Assis. Por isso ficou conhecido como Francisco de Assis. Mas nossa história aconteceu na cidade de Gubbio. Gubbio é uma pequenina cidade da Itália. Francisco andava muito a pé com seus amigos e um dia chegou na cidade de Gubbio. Francisco logo ficou sabendo que um terrível lobo estava atacando as pessoas da cidade. Falavam que o lobo era muito feroz e todos estavam com muito medo. Os adultos proibiam as crianças de saírem de casa por medo delas serem atacadas pelo lobo. Toda noite o lobo uivava muito. Ficava uivando a noite toda. Todos sabiam que Francisco amava muito os animais e ele conseguia conversar e entender os animais. Todos os moradores de Gubbio queriam falar com Francisco, mas todos ao mesmo tempo. Francisco pediu para cada um falar de uma vez para que ele pudesse entender o que eles queriam. Francisco falou que claro que ele poderia ajudar, mas já estava anoitecendo. E Francisco falou que só poderia entrar no bosque onde o lobo estava no dia seguinte, com a luz do sol. E depois, vendo as estrelas brilhando, Francisco adormeceu. Durante o sono, o espírito de Francisco em desdobramento saiu do corpo e percebeu que estava sendo visitado por um espírito muito elevado. Era um espírito protetor dos animais. E o espírito falou: Francisco, o lobo é bom. O lobo é nosso irmão. Também é filho de nosso Pai, que é Deus. Ele apenas se perdeu do seu grupo de lobos. Está se sentindo sozinho, com muito medo e muita fome. Vá ao encontro do lobo, Francisco. Converse com ele e fale que o povo de Gubbio irá recebê-lo. Porque nenhum animal deve ficar abandonado, maltratado, triste e solitário. No dia seguinte, de manhã bem cedinho, Francisco acordou e foi para o bosque encontrar com o lobo. Logo que entrou no bosque, Francisco encontrou o lobo. E o lobo começou a rosnar, parecendo muito zangado.
ou com muito medo. Mas logo o lobo sentiu que Francisco era amigo e parou de rosnar e começou a ouvir o que Francisco falava. Francisco falou para o lobo que o amava muito, como um irmão, que todos são irmãos porque todos são filhos de Deus, e que o povo de Gúbio estava com muito medo dele. Francisco, então, convidou o lobo para ir até a cidade com ele, para que todos vissem que ele, o lobo, não era mau, que apenas estava solitário e muito assustado. O lobo, sentindo o amor que saía de Francisco, fez uma reverência para seu irmão. E depois sentou-se ao lado de Francisco. O lobo sentiu-se tão seguro e tão amado que deu a patinha para Francisco segurar. O lobo estava com muita fome e Francisco havia levado um pedaço de pão no seu bolso. Francisco deu o pão para o lobo comer. O lobo, comendo o pão, deixou de sentir aquela fome terrível e deu um gostoso abraço em Francisco. E os dois amigos foram em direção à cidade de Gúbio. Logo que Francisco entrou na cidade com o lobo, a população ficou desesperada. Oh, Francisco ficou maluco! Ele trouxe o lobo para a nossa cidade! Nossa, o lobo vai nos comer! É o lobo! É o lobo! É o lobo! Francisco logo explicou que o lobo era um irmão, um amigo e que apenas se sentia solitário e faminto. E assim, toda a população de Gúbio veio conhecer o lobo e ficaram amigos dele. As crianças amaram o lobo e começaram a brincar com ele. Todo dia, algum morador de Gúbio alimentava o lobo. E toda noite faziam uma caminha bem quentinha e bem protegida para ele dormir. E assim, o lobo ficou morando na cidade de Gúbio, com os amigos que havia feito. Um dia, Francisco teve que ir embora. Mas antes de partir, ele deu um enorme abraço em seu amigo, o lobo, e falou que agora ele estava protegido, pois tinha muitos amigos em Gúbio. O lobo ficou o resto de sua vida vivendo com os moradores de Gúbio. E o tempo foi passando e o lobo foi ficando velhinho, muito velhinho, até que um dia, de tão velhinho, ele desencarnou. A população ficou tão grata a Francisco de Assis por levar o irmão lobo para ser amigo deles, que fizeram várias estátuas de Francisco com o lobo e botaram por toda a cidade de Gúbio.
e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive e se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão. Ao São Francisco no meu coração. As pessoas, plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem alegria, amor e a paz. Ao bicho da vida todos dizem sim. Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive e se move nela. Nosso Mestre Jesus teve em Francisco de Assis um de seus maiores trabalhadores. Francisco tinha uma perfeita união com Jesus e nos ensinou que é mais importante amar que ser amado, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e que é morrendo que se nasce para a vida eterna. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas.